Feliz sábado a todos. Agora o momento exige esse silêncio para que as pessoas que estão lá na internet ouvindo também não seja atrapalhado. O assunto é importante, diz respeito à mensagem do terceiro anjo, diz respeito ao braço direito da mensagem e diz respeito, acima de tudo, a algo que será melhor apreciado: o universo de Deus, o universo do Criador. Se nós aprendermos melhor a respeito dessa estrutura humana que foi feita, diz um certo político, médico, que cada ser humano é um universo. E se nós observarmos, o ser humano é algo que as pessoas que estão na medicina sempre estudando e sempre estão aprendendo acerca dessa máquina tão importante que fora feita por Deus. E a cada dia que eu estudo mais nessa área, mais me impressiona, mais eu aprendo e mais eu tenho vontade de ensinar para as pessoas. A estrutura humana, é possível nós mantermos ela saudável, mas também é possível, muito mais possível ainda é, nós adoecermos por negligenciar as leis que regem essa estrutura. Então nós precisamos de princípios firmes, princípios de saúde que venham manter essa estrutura em pé, firme e saudável. Vai depender de mim e vai depender de você. Não é nada fácil, é uma tarefa difícil, mas o Senhor não prometeu nada fácil para adquirir o céu, não. É um mundo, vamos dizer assim, de renúncias, de sofrimentos, de privações e etc. Quando foi para ser feita essa máquina humana, o Senhor Deus, o Pai, disse para Cristo Jesus, o seu Filho: façamos o homem à nossa imagem. É uma máquina à imagem e semelhança de Deus. Precisamos apreciar bem este assunto e procurar entender melhor o que diz respeito. Nós já temos estudado aqui por vários momentos, temos citado textos como esse aí. Nós não podemos perder de vista o nosso Criador. Nós devemos estar lembrando dele todos os momentos. E esse Criador é o autor do nosso ser, é o autor da estrutura, é quem criou essa máquina. Estamos nos referindo ao nosso Salvador Jesus Cristo. Os textos são tão simples de entender que nós não precisamos estar com muitos comentários, porque é no muito falar que nós acabamos errando. Basta seguir as explicações escriturísticas, um texto explicando o outro, e aí nós vamos ter maior facilidade para a compreensão da verdade. Então Jesus Cristo, Ele o Criador, o único que poderia ser o nosso Salvador,
Ele que criou essa estrutura humana segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ele fez, como autor das leis, de todas as leis, tanto as físicas como a moral, que rege o nosso caráter. E a transgressão de uma dessas leis, quanto da outra, é pecado. É o único conceito para pecado. É a transgressão da lei de Deus. E não somente se refere à lei moral, mas às leis que regem essa estrutura humana. Quando nós transgredimos uma lei que rege a nossa estrutura humana, quando nós transgredimos, pecamos. Então nós precisamos de compreender melhor para seguir o rumo correto, o caminho direito. O Criador do homem foi Ele que organizou a estrutura. Foi Cristo que fez essa organização estrutural, uma estrutura viva do nosso corpo. Precisaríamos atentar melhor para o bem-estar do nosso corpo. Precisamos conhecer o nosso corpo. Precisamos ensinar os nossos filhos acerca do nosso corpo. Pois somos morada de Deus, templo de Deus em espírito. São coisas que tenho visto, coisas que eu não via antes. Louvo a Deus. Toda honra e toda glória para Ele, porque Ele tem nos apresentado coisas maravilhosas. Cada função organizada nessa estrutura viva é maravilhosa e bem arranjada de forma sábia por aquele que é o autor da vida. Não sou médico, mas cada um de nós devemos ser médicos missionários. E todo médico conhece bem acerca do corpo humano. Pelo menos deveria conhecer bem. E cada cristão responsável pela mensagem do terceiro anjo também é-lhes atribuído a responsabilidade de conhecer bem o corpo e assim também transmitir para as pessoas conhecerem. A fisiologia, a anatomia, tudo isso deve ser bem entendido por cada cristão. Esse Deus que organizou de forma sábia essa estrutura viva do corpo é um Deus pessoal. É um Deus de existência própria. Foi esse Deus pessoal de existência própria que soprou sobre as narinas de Adão, dando-lhes a vida. E agora o homem tornou-se um ser vivo, inteligente, que a ciência hoje tenta descobrir a cada dia, cada coisa, e nunca chega nas descobertas finais, porque sempre estão aprendendo. E quem fez esse ser vivo, fez ele à sua imagem e à sua semelhança. Esse Deus pessoal, que tem existência própria, que tem vida em si mesmo, tratamos-se de Cristo Jesus, aquele que era a palavra que estava com o Pai
mas que era a própria vida. Em Cristo, a vida original. Essa vida não é emprestada. Essa vida que há em Cristo Jesus não é derivada. Quem tem o Filho tem a vida. Simples assim. Então, quem não tem o Filho, não tem vida. Ele é a vida. Nele há vida. Além de nele há vida, ele é a vida. A autoridade dele era como a autoridade do Pai. Ele declarou que não tinha existência separada de seu Pai. Isso é muito profundo, irmãos. A existência de Cristo não é separada da existência do Pai. Se você pensa e nunca vai chegar no entendimento da existência do Pai, não pense você que você vai entender a existência do Filho. Você pode mostrar um texto que ele foi gerado. Você pode apresentar um texto que ele lá no céu era a palavra. Você pode apresentar que essa palavra se fez homem, se tornou essa estrutura viva, mas ninguém pode explicar Deus. Assim é o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Pai fala uma coisa que muitos seres humanos, que deveriam estar em conformidade com o Pai, fala contrário. O próprio Pai, falando de seu Filho, chama o seu Filho de Senhor. Não que ele seja o Senhor do Pai, claro, mas o Senhor nosso. Tu, ó Senhor, no princípio fundaste a terra. Isso é o próprio Pai falando do seu Filho Jesus Cristo, dizendo que Cristo havia fundado a terra e que os céus eram obras das mãos de seu Filho. Porque na verdade o era. Porque foi Cristo que estendeu os céus. Porque foi Cristo que lançou os fundamentos da terra. Foi a mão de seu Filho Jesus Cristo que suspendeu os mundos no espaço. E foi Cristo que deu forma às flores lá do campo. E que foi Ele, Cristo Jesus, o seu Filho, que converteu o mar em terra seca. Foi a mão dele que fez todas as coisas, e é a mão dele que sustém e mantém os mundos lá no espaço, sem poder cair. Foi a mão dele que conservava todas as coisas, e é a mão dele que conserva, e é a mão dele que conservará sempre todas as coisas através do universo de Deus. Essa mão é a mão que criou essa máquina viva. É a mão que na cruz do Calvário foi pregada por mim e por você. O homem
tornou-se então o quê? Uma alma viva, uma estrutura viva, uma máquina inexplicável pelos homens. É um pequeno universo que a ciência estuda e sempre estará estudando, porque é fonte que inesgota. Porque a máquina não dá também para explicar. A não ser que ele explique a máquina divina. E foi mediante Cristo, a palavra, o Verbo, que era um Deus pessoal, que criou o homem. Foi um Deus pessoal que criou uma pessoa segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E dotou essa alma de inteligência e de poder. Nessa alma viva, ele fez o coração, colocou o coração para bater. Ele soprou na narina do homem, passou a ter respiração, passou a viver de forma inteligente, de forma sábia. E a pessoa, ela respira e ela inspira daquele sopro que foi lhes outorgado na narina do homem. Obrigado. E esse fôlego é a vida de Deus. A inspiração do Deus Todo-Poderoso, daquele Deus, o grande eu sou, aquele Deus sempre presente, é que está nas nossas narinas. Todas as partes do nosso organismo foi colocado em ação através lá do primeiro ser aqui na terra, chamado Adão. Coração, as faculdades da nossa mente, pulmão, rins, fígado, intestino grosso, delgado, pâncreas, tudo que você pensar, passou a ter um funcionamento perfeito. E tudo se pôs a funcionar de forma submissa a uma lei. E se quisermos funcionar ainda perfeitamente, devemos estar ainda em conformidade com essa lei. É um assunto bom para a medicina. Nós podemos não ser médicos formados nas faculdades, mas podemos nos tornar médicos, missionários, conhecedores na prática e na realidade além da teoria. O médico do médico, o médico dos médicos não foi formado em faculdade alguma. Mas o conhecimento é dele e ele dá para quem ele quer. Mas nós temos que colocar a coisa na mente. Submissão
a Deus através das suas leis, do qual Ele foi o autor, nós temos que ter. Nós podemos até contemplar as nuvens, os céus e a terra, o mar, as fontes de águas. Nós podemos contemplar qualquer coisa no universo de Deus. Mas a habitação humana é a mais maravilhosa de todas elas. É interessante que nós demos o devido valor, a devida atenção para o tema que nós estamos abordando nessa manhã. A habitação do homem, ela é a mais maravilhosa de todas. E portanto devemos também ter o devido respeito, maravilhoso respeito, porque assim Deus o quis. Infelizmente, o mundo religioso professam ser filhos de Deus, não dão a devida atenção a essa máquina. Imagine os outros que não têm nenhum temor. O salmista, no capítulo 139, versículo 14, ele diz assim: eu te louvarei. Aí você pode dizer: eu também te louvarei, juntamente com o salmista. Talvez nós não reconheçamos como Davi reconheceu a máquina do qual ele era para Deus. Porque ele diz: eu te louvarei, porque de um modo assombroso. Sem explicação, né? De um pedaço de um torrão de terra, ele fazer algo assombroso, que se tornou inteligente, sábio. E o salmista reconhece isso, que ele foi feito de forma assombrosa e maravilhosa, sabendo que maravilhosas são todas as obras da mão de Deus, mas a alma dele era a mais maravilhosa de todas, e que essa alma, a dele, Davi, sabia muito bem disso, e que a minha e a sua também deve saber muito bem disso. Devemos louvar a Deus. Eu te louvarei. Devemos louvar a ti, Senhor, pois de modo assombrosamente maravilhoso fomos feitos. Agora, nesse manuscrito 117, uma repetição ao salmista, 139, versículo 14. É aí onde nós adentramos um pouco para nós saber, o menos sequer, o que significa fisiologia humana. Talvez alguns aqui nunca nem tinham visto falar nessa palavra. De acordo com esse site, educamaisbrasil.com.br, segundo o que eles entendem, é que a fisiologia humana se ocupa em estudar o funcionamento do corpo dos seres humanos. É uma ciência boa para o cristão utilizar. Já que está na lei do testemunho, por que não utilizar? Então, para quem não sabia o que significa a fisiologia humana, a partir de hoje vai estar sabendo que essa fisiologia humana, ela estuda o corpo do homem, o corpo da mulher. Como funciona esse corpo, a melhor forma de funcionar ele. Como Deus fez essa estrutura.
O que Deus escolheu para essa estrutura, cabe a nós buscarmos. E tem muito campo aí na área de estudo para nós examinarmos e aprendermos. Além da fisiologia humana, segundo o mesmo site, diz que outra área que tem relação com essa ciência, com esta ciência, é a anatomia. Nós poderíamos aqui ter trazido uma... Aquele manequinzinho. É. Corpo humano, né? As pessoas apresentam ela órgão por órgão. Eu pensei em comprar um desse, mas... Os médicos gostam de fazer isso, e nós deveríamos até ter. É ruim da cara. Entendeu? É bem caro, né? Mas dá para nós entendermos aqui na nossa simplicidade. Dá para baixar a foto aí. Para nós entendermos também acerca da anatomia. Talvez outra palavra que poucos ouviram falar. Mas nós não vamos ficar totalmente leigos. Os homens mais leigos que tinham se tornaram os homens mais sábios da face da terra. Quando o Senhor Jesus Cristo instrui, quando esse que criou a estrutura do homem, instrui ele para fazer uso sábio da sua mente, eles se tornam os homens mais sábios da face da terra. Essa área da anatomia é também um campo muito importante para a análise do corpo humano, como é estruturado e organizado. Como o Senhor estruturou o ser humano. Como é assombroso essa forma estrutural. Todos devem ter inteligente conhecimento da anatomia humana. Agora é espírito para você, viu? Como devemos ter inteligente conhecimento da anatomia humana para poderem conservar o corpo em condição de executar a obra de Deus? Então, para executar bem a obra de Deus, precisamos conhecer bem o nosso corpo. Quando nós conhecemos bem o nosso corpo e tomamos providências em favor de fazer a vontade de Deus no que se respeita à lei física que Ele deu para ser submissa a esta lei, agora nós poderemos estar sendo capacitados para executar a obra de Deus na terra. Mas imagine, irmão, se nós não estivermos buscando uma reforma em nossas vidas, conforme Deus gostaria que fôssemos, como fomos na verdade criados, como nós iríamos executar uma obra de tão sagrada importância? Já falamos aqui anteriormente, vamos comentar o mínimo possível. Já dissemos aqui, mas aí está escrito: transgressão da lei física é a mesma coisa que transgredir a lei de Deus. Pois Deus é o autor tanto da lei física como da lei moral. Então, transgredir uma ou transgredir a outra, tanto faz uma como a outra, transgredir é pecado. E se eu negligencio conhecer acerca do corpo humano, para me adquirir o conhecimento, para me precaver e me prevenir, se é negligência, também é transgressão.
Exatamente. E hoje a gente aprende muito também na experiência, não é verdade? Um negócio que às vezes a gente fechou os olhos para isso. Isso aqui é para ser ensinado em casa. Mas como nós nos ensinamos? Porque nós não sabíamos. Porque a gente não aprende nem ensina, né? Como é que a gente vai ensinar o que a gente não sabe? A gente tem que procurar ensinar daqui para frente, porque a partir de já nós passamos a conhecer. Os colégios era para ensinar. Não é ensinar as coisas que estavam criando aí, não. Não é essa parte aí, não. Essa parte aí pula ela. Nós vamos falar aqui um pouquinho, talvez, dos sistemas. Pode até falar do sistema urinário, não tem problema nenhum. Fala da bexiga. Pode falar, não tem problema não. Ensina o teu filho, a tua filha, não tem problema não. Mas aquela parte negativa, vamos pular ela. Já que nós vamos ver, quando chega lá, a gente comenta um pouco, tá bom? Não sei se vai dar tempo de nós falar tudo, né? Tudo que a gente sabe, porque tudo mesmo nós não vamos falar, porque nós não sabemos tudo. Tá? A lei de Deus, ela foi escrita numa tábua, em 2 tábuas de pedra. Moisés quebrou aquela tábua e ele reescreveu de novo. E hoje essa lei ela deve estar escrita em nosso coração, na tábua do coração. Mas também nós devemos entender que as leis físicas não ficarão para trás no entendimento do povo de Deus. A lei de Deus foi escrita com o dedo dele, lá no Sinai, mas também na nossa alma. Ele escreve em cada nervo do ser humano, cada nervinho. O nervinho do tornozelo, o nervinho do pulso. Cada nervo desse está escrito uma lei. Esses teus nervos estão de acordo com uma lei. E você tem que entender isso. Cada veia. Você bota um sapato alto, né? Salto alto. Você tem que lembrar que vai quebrar as veias. Vai quebrar alguma coisa, vai prejudicar alguma coisa do teu nervo. Isso é lei física. Nós temos que conhecer o corpo para poder se precaver, como eu disse antes. Nesse caso aí a mulher. Para crescer, ficar mais alta, né? Mas quando ela tira os pés do sapato, está toda dolorida, no mínimo, né? Não é bem um homem, não. Então a lei desse autor, que é autor de ambas as leis, as físicas e a moral, está também escrito com o dedo dele, nos nossos nervos, nos nossos músculos, na nossa mente. E todo abuso que nós fizermos ou tivermos fazendo em qualquer parte de onde ele escreveu essas leis, que ele escreveu em todo o nosso organismo, é uma infração dessa lei. Agora imagine o que é a infração da lei. Pecado. Imagine o que resulta do pecado. Está dando para entender? Então, duro esse discurso. Parece que a cada dia o discurso aumenta, né? Fica mais duro a cada dia, parece, né? Ou então nós não estamos acompanhando, porque se nós acompanharmos o desenvolvimento, nós vamos ter mais facilidade de compreender. Bom, mas quem permanecer ignorante de forma voluntária? Rapaz, eu sei que eu tenho que cuidar da minha vida, aprender a respeito do meu corpo,
Mas você vai fazer vista grossa a partir de hoje, voluntariamente. Igual eu ontem, né? Sei que não posso comer melancia, porque a melancia eu tenho um pedacinho, não vai comer muito padrão quando eu sei. Então veja só. Quem permanece em ignorância voluntária, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas aqui está falando de ignorância voluntária. Aí você já sabe. Então quem permanece na ignorância voluntária das leis de seu físico e as violam mesmo assim, por ignorância voluntária, está pecando contra Deus. É sério? A não ser que o Espírito de Deus não esteja tocando na nossa mente, né? Mas se ele tocar, não deixe de ouvir a voz do Espírito. Atenda. Se esforça. Busque. Tudo é no momento de Deus. Não sou eu nem é você que vai mudar ninguém. Mas se conscientize da belezura que é essa estrutura. Às vezes as pessoas dizem assim: o que tem a ver comer, beber? Por que Deus disse através de sua palavra: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, seja para a honra e glória de Deus? Se nós quebrarmos a lei de Deus pecando contra Deus, não é para a glória dele, gente. Lá está dizendo, até o bebê, isso não foi à toa que o anjo apareceu para a mulher de Manoá e apareceu também e disse para João Batista como era que era para fazer. E disse que toda coisa ruim que tiver na mãe passa por o bebê, se ela não mudar o regime alimentar quando ela não. Isso aí é fato, né? A gente vê filhos irados já antes de falar, você vê a ira dos meninos. Vai olhar na hereditariedade, você encontra. Então vejam só, irmãos. Ignorância voluntária não, irmão. Não vamos ser ignorantes voluntariamente. Porque nós vamos estar pecando contra Deus. Precisamos aprender, aos poucos nós vamos aprendendo, vai se esforçando para praticar. E Deus vai te dando força. Porque o que está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele que vai fazer mesmo. O ser humano não tem poder algum em si mesmo, né? Fora de Cristo não. E nós vamos ver assim também, ó. Por exemplo, vestuário. Vestuário não tem nada a ver com saúde, não tem? Vocês acham que não tem? Mas na frente nós vamos ver um sistema que o corpo nosso tem que fala disso. Se você se uniformizar o teu corpo de forma parcial, parte do teu corpo vai sofrer. Lei de saúde. E se qualquer pessoa do povo, da terra, pecar por ignorância? Eu botei reticência para você se perguntar. Como nós fazemos parte do povo da terra, se nós pecarmos por ignorância? Ah, mas Deus não leva o tempo, não leva em conta, né? Será que encaixaria para esse ponto agora? O de ignorância voluntária? Ora. Sim. Eu vou acumulando, aí é diferente, porque ele não tem conhecimento, ele não tem. Exatamente. Mas o povo de Deus não é capaz de estar pegando de nada mais. Ok. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse,
Alguém diz, rapaz, eu não sabia que eu usar um palmo de salto, não sabia que tinha problema. Eu não sabia que se eu usasse uma roupa com as coxas de fora e os braços de fora, não tinha problema. Não tem até roupa de baixo no metrô que entra para não usar no escopo. Ele diz para não usar, certo? Para mim é preto e vermelho. Você não tem que dar aquela porção. Ainda que não soubesse, contudo será ela culpada. Mas não sabia que era culpada. Porque, no mínimo, nós negligenciamos. Que nem o irmão Ailton falou aqui. No mínimo, nós negligenciamos. Talvez, não sabia. De repente, alguém ia falar alguma coisa para ti, tu correu para não escutar. Só um exemplo aqui. Eu vou ouvir fulano tal, mas é enjoado de marros. Só fala de saúde. Não quer saber, tem raiva de que sabe. Pareceu a minha irmã. Não sabe, não quer saber. Tem raiva de quem Tem sabe. raiva de quem sabe, porque ele é enjoado, só fala dessas coisas. Esse livro aí, as pessoas que é esse, o modo das pessoas dizer é só para julgar os outros, que todo mundo tem pecado. Uma outra coisa séria. Nós vamos aqui estar estudando isso aqui, mas vocês vão ver que dá para variar um pouquinho aqui e ver cada ponto. Olha, você que pensa de casar, você que é solteiro, olhando aqui para os mais novos, né? Que nunca casaram. Você que antes de tomar sobre você a sua responsabilidade de ser pai, a responsabilidade de ser mãe, antes de usar essa paternidade e maternidade, você homem, você mulher, deve se familiarizar primeiro, antes de casar. Você deve se familiarizar primeiro, coisa que nós não fizemos porque éramos ignorantes, né? Não era um ignorante voluntário, porque nós não tínhamos o conhecimento. Mas hoje nós passamos a ter esse conhecimento. Não justifica agora essa ignorância. Então, antes de casar-se, deve se familiarizar-se com as leis do desenvolvimento físico. Se você não tem conhecimento, familiaridade com as leis do desenvolvimento físico, não case. Permaneça solteiro. Aí diz assim, rapaz, eu quero conhecer porque eu quero casar. Eu quero casar, então busca conhecer. Para depois tu saber ensinar para o teu filho que vai nascer a fisiologia e a anatomia. Entende como é sério? O tanto que nós negligenciamos. Com a fisiologia e saúde, as influências pré-natais, preste atenção nisso. Lembra que a irmã Carmelita falou ainda agora há pouco? As crianças ainda no ventre da mãe. Quando a mãe estiver fazendo, tá? Aquelas próprias influências que vai ter ali naquele período pré-natal. Então, essa fisiologia e saúde, as influências pré-natais, com as leis da hereditariedade. Você vai dizer assim, rapaz, eu me conheço, o meu gênero não é nada bom. Eu vou passar para o meu filho, para minha filha que está aqui no meu ventre. Então você já busque procurar conhecer acerca do desenvolvimento, acerca da lei física. Você já vai fiscalizando, já vai procurando mudar para já fazer as mudanças naquele interior teu, que depois vai ter que sair ao mundo e para dar boas influências. É assim que Deus queria. É assim que Deus quer.
Então, a influência pré-natal com as leis da hereditariedade. Hereditariedade é isso. O seu filho está no seu ventre, vai herdar alguma coisa de ti. Do teu pai, aliás, pode ser da tua avó, porque tu já vem herdando de lá, e o teu filho não vai ser diferente, vai herdar também. Nós devemos considerar isso também. Sanidade. Então, o que eu tenho que fazer para o meu filho nascer um filho saudável? O que eu não posso fazer e não devo, para ele não sair doente, faltando um membro, nascer um problema mental? O que eu tenho que fazer? Será que Deus dá instrução com relação a essas coisas? Vestuário. Que queira ou que não, irmão. Seu filho, sua filha vai se vestir como tu te veste. Que tu queira ou que tu não. Com raríssimas exceções. Exercício. Até isso. E tratamento de doenças. Exercício, nós temos que fazer exercício. Se eu não fizer, e com isso estou transgredindo o quê? E se eu estou transgredindo a lei física? Por não fazer exercício, estou pecando? Ou não? Ou isso é um extremo que eu não deveria estar falando aqui? Devemos tratar doenças? O médico missionário trata doença ou não trata? Se ele vai tratar nos outros, ele não vai também observar o seu corpo primeiro, para cuidar disso? E como é que trata as doenças? Com droga ou com a natureza? Mas nem sequer nós conhecemos, irmão, a natureza. Não conhecemos nem a fisiologia natural do homem. Vamos conhecer a natureza? Nós precisamos conhecer. Os pais e as mães, antes que formem a família, ela deve também compreender as leis do desenvolvimento mental. Também do ensino moral. É por isso que as pessoas não podem sair fazendo filho por aí e botando no mundo sem ter conhecimento do bem. Que depois essas pessoas vão ser ensinadas para servir a Satanás, para engrossar as fileiras dele. Lá no lado do trabalho na comunidade e a sociedade engrossar. E se depender de nós, não, pais, nós não temos, nem passa de perto esse pensamento de criar nossos filhos para o diabo. Mas infelizmente alguns tomam a sua direção. E no final, quando Deus cobrar de nós, o nosso filho, cadê aqueles tantos filhos que eu te dei? Qual será a nossa justificativa? Não, ele se desviou. Mas esse desvio dele, tu tem culpa? Olha a responsabilidade dos pais, irmão. Teu filho se perdeu porque tu não falou isso, porque tu não disse isso. Mas hoje tu vai falar para teus filhos, eles gostam? Sai zangado contigo, véio, igual zanga com qualquer outro. Os pais vão ser culpados por a comida que eles fizeram para os filhos. A mãe vai ser culpada. Tem muita coisa para nós aprender, não tem? Deve também os pais fazer o que, irmão? Procurar despertar nos filhos o interesse. Ah, mas meu filho não gosta disso, não gosta. Pois procura despertar nele os interesses. Para ele se interessar. Não, comer verdura
Eu não gosto. Não, fulano não gosta não. Desperta o interesse. Como é que eu vou despertar o interesse? Ensina o que Cristo quer que tu ensine. Ok, irmão. A Vivi, minha sobrinha, ela disse um dia desse assim, sabe quando a criança diz bem claramente, eu não como verdura porque nunca me ensinaram a comer. Falou com voz de adulto, né? Sem brincadeira, a moleca desse tamanho, ela disse, eu não como verdura porque não me ensinaram a comer. Eu só, essa culpa eu não tenho. É isso aí, ó. Não procurou despertar neles o interesse, ele vai crescendo e não vai aprender cedo, não. Primeiro tem que dar o exemplo. A pessoa, os pais têm que... Como é que eu vou querer que o filho coma uma coisa se eu como outra diferente? Tem muita coisa que eu tô aprendendo a comer agora, que minha mãe me ensinou. Era tipo assim, meu filho quer ou não quer? Eu não quero não. Se tu ensina teus filhos, depois da fralda, usar uma cuequinha, nunca... Aí vai ficar grande de cueca, não sabe? Quando tu quiser botar uma roupinha mais parecida com o cristianismo, ele não vai querer. Tu não incentivou ele? Uma vez eu vi uma gravura assim, tinha duas mães, cada uma com seus filhinhos. Aí, essa mãe com seu filho estava comendo um hambúrguer e a outra estava comendo salada, né? Aí essa daqui olhou para ela, como é que consegue fazer Comer, isso? né? Ela comeu e o filho comia. Até nós grandes, nós temos que nos adaptar. Eu como verdura, mas tem coisa que eu não gosto. Como porque eu sei que tem que comer. Mas não que eu goste. Mas uma coisa eu tenho que saber, que Deus gosta. E Ele vai me ensinar a aprender a gostar. Ainda não gosto de tudo não, mas tem algumas coisas que eu não gostava que eu já gosto, graças a Deus. Né? Então veja lá, irmãos. Devem os pais procurar despertar nos filhos esse interesse pelo estudo de fisiologia. Devo despertar, como pai dos filhos, o interesse naquele estudo que fala acerca do corpo humano. Não é isso que é fisiologia? Os jovens que porventura está nos ouvindo, está vendo esse texto aí, os jovens precisam ser instruídos com referência ao seu corpo, Na carteirinha de vacina que ele recebe na adolescência. Aí lá explica tudo o que vai acontecendo com o corpo do adolescente, até chegar à idade de desenvolvimento. Alguns podem pegar esse texto aqui e dizer assim, não, ali, tá vendo? Aquele pessoal lá tá certo, quando ensinava isso, disse que era para os colégios ensinar isso. Não, não está dizendo isso não. Está dizendo para ensinar, instruir eles com referência ao corpo dele. Não com referência a sexo ou coisa semelhante. Eles entendem o corpo pro outro lado, né? Aí já leva para o outro lado. É uma interpretação falsa, distorcida. Agora, quanto ao corpo, o funcionamento de todo o sistema, dessa máquina assombrosa que foi feita, temos que ensinar para os nossos filhos. Para que eles se interessem em fazer a vontade daquele que os criou. É necessário um conhecimento prático. Não é só teoria. Você vai ensinar e vai dar aquele incentivo moral para que ele bote em prática. É necessário um conhecimento não só daqui, mas prático. Da ciência da vida humana. Essa ciência é para todo cristão estar estudando. Nós não temos nada contra a ciência. Se tem alguma ciência que nós não concordamos, é a ciência falsa, que vai de encontro à lei e ao testemunho. Essa é falsa. Porque a verdadeira ciência está em conformidade com a lei e com o testemunho. Para que é necessário esse conhecimento prático? Qual é a finalidade? De que glorifiquemos a Deus em nosso corpo.
Olha a finalidade qual é. Glorifiquemos a Deus em nós. E a Bíblia já diz isso. Quer com mais, quer mais, façais qualquer outra coisa, para a glória de Deus. Que cada corpo glorifique a Deus. Vai se vestir, glorifique a Deus. Vai meter um calçado no pé, glorifique a Deus. Vai tomar uma bebida, é para a glória de Deus. Ah, mas aquela bebida eu vou tomar para a glória de Deus. Não, para lá, não é assim também não. Porque é para a glória de Deus, está escrito. Quer beber? Beba água pura. É a melhor bebida. Ah, mas eu gosto de um vinhozinho. Então bebe daquele lá tirado do cachinho da uva. Bom, muito bom e gostoso. As bebidas devem ser as melhores. Ah, eu vou beber a Coca-Cola. Não beba não, que não é para a glória de Deus não. Nosso corpo tem leis. A Coca-Cola tem produtos lá nela que vai fazer tu pecar contra essas leis. Ah, eu vou comer uma manteiguinha. Cuidado. Essa manteiguinha vai prejudicar o teu organismo que Cristo fez com leis fixas. A finalidade desse conhecimento devemos praticar é exatamente para glorificar o nome de Deus. A saúde ela deve ser tão fielmente conservada como o caráter. Como é que é? É isso mesmo, precisa ouvir. Se o nosso caráter deve ser conservado, assim é também a nossa saúde. Ah, mas eu não vou conservar a minha saúde. Equivale a dizer que o seu caráter também não faz diferença ser conservado ou não. Se você tem zelo pelo seu caráter, tenha também zelo por ter saúde e guardar as leis físicas. Porque a transgressão da lei de Deus é o rebaixamento do caráter. E se o seu caráter é rebaixado por transgredir a lei moral, também é rebaixado por transgredir a lei física. É assim que Deus vê. O homem pode até ser que não veja assim, mas Deus vê assim. É por isso que está escrito, né? Que Deus vê como não é como o homem vê. Mas o povo de Deus deve ter a mente dele. Então, um conhecimento de fisiologia e de higiene deve ser a base de todo o esforço educativo. Fisiologia, higiene, base de toda a educação, de todo esforço. É, pois, da máxima importância dentre os estudos escolhido para as crianças, dentre todos os estudos, dentre os estudos escolhidos para nossos filhos, da máxima importância é que ocupe a fisiologia lugar relevante. Você pode dizer, rapaz, eu nunca tinha ouvido esse tipo de sermão. Raramente você vai ouvir coisas nesse sentido. Quando fala reforma de saúde, é só comer carne. Não é só isso, irmãos. Temperança é muito profunda. O braço direito vai mais além disso. Ensinai vossos filhos a raciocinar da causa para o efeito. Vocês não entendem o que significa isso?
Se teu filho vai dar dor de barriga, não é importante que tu ensine o remédio para dor de barriga. É importante que ele não dê a dor de barriga. Ensinar para ele o que causa a dor de barriga. O que causa? O que vai prejudicar ele. Não, meu filho, você toma isso aqui, aí ele continua comendo a mesma coisa, adoecendo a mesma barriga, transgredindo a mesma lei física, e é necessário que nós ensinemos da causa para o efeito. O que foi que causou aquilo? Aquele efeito colateral que deu na dor de barriga. O que foi que fez? Até para nós, oráculos e doentes, às vezes a gente quer que a pessoa cure, mas ele vai ficar bom, às vezes ele, se ele ficar bom, ele vai continuar Fazer a mesma coisa. e vai adoecer de novo. Então, irmãos, ensine os filhos, conforme está escrito, que se desejam ter saúde e se desejam também ter felicidade, devem eles obedecer às leis da natureza. Aí, ó. O filho lá mais na frente, para você não sentir, você tem que desde já obedecer às leis físicas aqui, essa lei dessa saúde aqui, essa aqui, essa. Se você continuar fazendo assim, lá na frente você vai sentir. Ah, mas eu tenho tantos anos e nunca senti. Deus não mente. Quando o negócio sai, quando vem os efeitos, é porque você não teve cuidado da causa. E com isso nós perecemos. Meu povo perece porque eles faltam. Ao dardes a vossos filhos lições de fisiologia que devemos dar para os nossos filhos, assim como para o povo, lições de fisiologia, e ensinar a eles a cozinhar. Não, mas pelo que eu sei, quem cozinha é só a mulher, né? É assim que está assim? Lá em casa eu não ando cozinhando, não. Mas se for preciso, eu sei cozinhar. Eu também aprendi depois de Sei. Há quem duvide, mas eu sei. Exatamente. Aí é tomar a tarefa da mulher, né? É, agora não é eu transgredir a lei moral também não, a da física não. Prata a mulher que lava, né? Olha só, irmãos. Mas o que tem a ver comida com fisiologia? Vocês já pararam para ver? Causa e efeito, não para. Quando diz para nós ensinar nossos filhos a cozinhar, o que tem a ver isso com fisiologia? O que tem a ver com o corpo? Tudo a ver, irmãos. Dependendo do tipo da comida, o teu corpo vai funcionar bem ou mal. Então, ao dar aos vossos filhos essas lições de fisiologia e ensinar a eles a cozinhar com simplicidade, que nós também devemos entender o que significa cozinhar com simplicidade, e todavia com habilidade. É simples, a comida deve ser cozinhada de forma simples, mas também de forma hábil. Está expondo o fundamento para os mais úteis ramos da educação. Pronto, está aí, irmãos. Os mais úteis ramos de educação você está dando para os seus filhos se você fizer isso. Muitas pessoas desceram essa cultura por causa de comida mal feita, mal cozida. Se as pessoas que podiam... Olha, às vezes as pessoas cozinham, aí deu aquele cheirinho queimado, né?
Não, não tem nada não. Barco. E às vezes até acostuma, né? Ninguém queima uma vez, queima duas, queima três, come duas, come três. E nós devemos realmente ter cautela, né? Para comer comida saudável. Tá? Aqui tem uma pergunta, não é isso? Irmão Tennessee está fazendo uma pergunta. Pergunta é um comentário, vou ver agora. Né? Irmão, eu acredito que nós não devemos orar por alguém que sabe que está transgredindo a lei da saúde, mesmo assim faz errado. Ok, irmão Tennessee, é bem interessante a sua colocação. Na verdade é uma colocação bem colocada, porque já entra para a questão de rebeldes, né? E o Senhor pediu para que não orasse por rebelde, que ele não ia atender. Quando nós sabemos uma coisa de forma voluntária, nós fazemos a coisa errada, então por isso não deve orar mesmo não. Você ora porque você não sabe orar, mas não deveria. Coloca na mão de Deus, deixa, Deus sabe, segundo a sua palavra, o que ele vai fazer, né? A religião. Alguém diz assim, eu não tenho religião. Eu tenho. Não, religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Mas devemos ter religião porque Jesus tinha. Porque a religião em cozinhar bem. Sabe o que Ellen White disse? E eu duvido. Eu ponho em dúvida a religião daqueles que são demasiado ignorantes e idosos para aprender a cozinhar. Ela está dizendo que tem dúvida daqueles crentes que diz que é crente que não sabe cozinhar, que são descuidados no caso. Não é sério? É sério. Mas nós aprendemos através dos pais, dos avós, que às vezes tem coisa de cozinhar, é coisa de mulher, né? Só que por outro lado tem outros que vão para o outro extremo, né? A mulher vai para o WhatsApp e ele vai para a cozinha. Extremo, né? Não é, irmão? A mulher vai trabalhar fora e o cara vai cuidar da casa e das A mulher vai trabalhar lá fora, para outros patrões para lá, e o marido toma conta da casa para dar. Aí é um pouco contramão do negócio. E tem muitos assim. Talvez esses que estão me escutando aí, que são assim, talvez não gostaram muito da ideia não. Mas infelizmente, essa é a realidade. Então Ellen White diz que há uma religião no cozinhar bem e uma boa religião, viu, meus irmãos? E pondo em dúvida a religião dos que são demasiado ignorantes e descuidosos para aprender a cozinhar. Tem gente que não sabe fazer um pão e ela é tão, vamos dizer assim, orgulhosa que ela não quer aperfeiçoar o pão dela, porque vai aprender da outra, lá do outro. Mas hoje a internet está cheia. A cozinha deficiente vai lentamente enfraquecendo as energias vitais de milhares. Bom, se a cozinha deficiente ela vai enfraquecendo devagarzinho, tá? Porque está dizendo que a cozinha é deficiente, mal cozinhada, a comida. Então se vai devagarzinho enfraquecendo minhas energias vitais, então eu estou em transgressão agora.
faz prato todo dia do mesmo jeito. Exatamente. Eu já falei. A gente deve orar por pessoas que, mesmo conhecendo a mensagem de saúde, transgridem. Então devemos ensinar aos nossos filhos e às pessoas todos os mistérios da cozinha. Mas como é que nós vamos ensinar para o nosso filho o mistério da cozinha se nós não sabemos? Como, irmão? Se eu não aprendi os mistérios da cozinha, que mistério eu vou ensinar para os meus filhos? Mostrai a eles que isto é parte de sua educação. E é essencial para se tornarem cristãos. É essencial para se tornarem cristãos. Ela dirá também, irmão, que não tem uma pessoa mais emprego bom que tiver, formado, não sei o quê, que não sei, que seja melhor do que a pessoa que cozinha. Porque da cozinha é onde começa tudo da pessoa, da estrutura da pessoa e tudo. Ela diz que a cozinheira dela, ela não botava ela abaixo de ninguém. Não, quem tem uma boa cozinheira, irmão. Ah, pois é. Cozinheira para ela é uma principal. Quem tem uma boa cozinheira tem uma boa saúde já garantida, viu? É a que eu tenho, que eu posso dizer que é boa, né? Mas não é das piores, não. Não é das melhores, mas também não é das piores, né? Porque tem muita comida boa, que eu já comi muita comida boa. E realmente, uma comida saudável te faz bem. Então nós devemos ensinar realmente os nossos filhos e as pessoas que isso aí faz parte da educação para quem quer ser um verdadeiro cristão. Ok? A menos que o alimento seja preparado de maneira saudável, saborosa, porque tem gente que diz que cozinha saudavelmente, mas não tem sabor de nada. As pessoas dizem, uma soja, eu gosto de uma soja, mas tem gente que faz uma soja que não é saborosa com nenhuma, não, irmãos. Fica um purgante purinho. Fica um purgante. Tá na bucha. Isso não posso chamar de cozinha saudável. Me desculpem quem faz soja sem sabor. Ou seja lá a comida que for, estou dando só um exemplo aqui, né? Então não pode transformar-se em bom sangue. E se eu não tenho bom sangue, estou transgredindo a lei física, a lei da saúde. Com isso, peco. Minhas energias estão sendo minadas. E nem reconstruir os tecidos desgastados. Se a alimentação saudável ela tem poder para reconstruir os desgastes do meu corpo, então eu tenho que recorrer a esse benefício que Deus me deu, uma comida saudável. Eu não estou me sentindo bem de saúde, eu devo fazer mudanças para que caia exatamente no sentido da alimentação ficar mais saudável, nutritiva e saborosa, né? Nossa saúde física ela é mantida pelo que nós comemos. Olha só, irmãos, Deus te fez perfeito, mas te deu uma alimentação saudável para se manter. E quando a alimentação é boa, segundo a orientação divina, ela mantém o teu organismo de forma saudável. Por quê? Porque nossa saúde física ela é mantida pelo que comemos. A mesma Ellen White aí diz que nós somos o que comemos e nós somos o que bebemos.
Se nosso apetite ele não está sob o controle de uma mente santificada, se nós não somos temperantes em tudo que nós comemos e bebemos, nós não estaremos num estado saudável físico e mental. Posso dar um exemplo? Se você chegar em casa, de repente deu a preguiça, sei lá o quê, ou por algum motivo você vai ter que sair às pressas, você diz, não, hoje eu vou fazer um nicinho para toda a família. Aparentemente, qual é o erro que tem? Qual o erro que tem disso? Aparentemente nenhum, né? Mas a pergunta: essa alimentação é saudável? Estarei eu prejudicando o meu corpo e o corpo dos meus familiares? São perguntas que a gente tem que fazer para a gente mesmo responder, mesmo sem falar. Olha como a coisa é séria. Eu estou citando aqui um exemplo que aparentemente nada de erro. E milhares de exemplos assim nós vamos ter. Se não somos temperantes em tudo que nós comemos e que nós bebemos, nós não estaremos num estado saudável, nem físico e nem espiritual, nem mental. Se eu não estou bem físico e nem mental, então eu estou em débito. Precisa ser corrigido isso. É por conseguinte da mais alta importância que entre as matérias selecionadas para a infância deva ser a fisiologia e que ela ocupe o primeiro lugar na sua vida. Logicamente que em Cristo Jesus, né? Toda a escola, agora vamos aqui, irmãos. Toda a escola, vamos começar aqui das nossas, que nós professamos. Escola Adventista do Sétimo Dia. Deve ministrar instrução à estrutura. Além de 3,16 de 1 Coríntios, vem a mesma carta de 1 Coríntios 6,19. Agora, um livro de educação na página 196 diz que como princípio fundamental de toda educação nesse assunto, deve-se ensinar à juventude que as leis da natureza são as leis de Deus. Não esqueçam disso. Ao ensinar à juventude, ensine dizendo que existem leis físicas, leis da natureza, e que essas leis, elas são leis de Deus. Transgredir ela também é pecado. Verdadeiramente elas são leis de Deus, tão divinas quanto os 10 mandamentos, os preceitos do decálogo. Devemos ensinar isso para nossas crianças. As leis que governam o nosso organismo físico, Deus as escreveu sobre cada nervo, músculo ou fibra do corpo. Deus escreveu. Cada violação, descuidado ou negligente dessas leis constitui um pecado contra o nosso Criador. Quão necessário é, pois, transmitir um completo conhecimento destas leis. Faz parte do assunto da fisiologia, irmãos. Porque o nosso corpo vai precisar de funcionar bem e não funciona bem sem obedecer essas leis. Educação, página 197.
Conselho sobre Saúde, na página 504, diz que é bom que aqueles que alegam ser filhos de Deus, qualquer um que alega ser filho de Deus, é bom que se beneficie enquanto podem. Porque muitas oportunidades surgem, enquanto essas oportunidades eles estão tendo, é porque está surgindo oportunidades para que eles se beneficiem. Que por enquanto, por hora, se apresentam para conhecer o corpo humano. E como é possível conservá-lo, esse corpo, com saúde. Conservando o corpo com saúde, nós vamos ter uma mente também saudável. Agora, como poucos sabem qualquer coisa sobre a estrutura humana? Quantos também tão pouco sabem das funções dessa estrutura humana? Quantas pessoas não estão desinformadas do seu próprio corpo e das leis naturais? Conselho sobre Saúde 38. Muitos estão sendo levados à deriva, à semelhança de um navio no mar sem bússola ou âncora. Terrível, né? A pessoa no alto mar, sem bússola, para saber onde, que rumo tomar, à deriva, lançado na água para um lado para outro. Nem tem bússola e nem está ancorado em coisa alguma, lançado por as águas para outro lugar. Assim é aquele que não tem cuidado das leis de saúde. E o que é pior, ainda tem coisa pior. Eles não estão interessados em aprender. Estão sem bússola, estão sem âncora e não estão preocupados com a bússola e com a âncora, não. Parece que não está querendo saber o destino que está indo. Não estão interessados em aprender como conservar o seu corpo em boas condições de saúde e evitar as doenças. É a pura realidade, irmãos. As pessoas ouvem um sermão desse, mas a mudança não existe porque continua a mesma coisa. Sabe que tem que fazer exercício físico, não faz. Sabe que tem que comer bem, não faz. Sabe que tem que beber bem, não faz. Sabe que tem que se vestir bem, não faz. Sabe que não faz. Por quê? Se conformou. É o pior. É o pior estado que pode ter. É equiparado ao estado morno. Estou morno, nem quero esquentar, nem quero esfriar, deixa aqui. Tá bom assim. Mas nós temos que buscar conhecer o nosso corpo para conservar ele em boas condições de saúde, para que evite adoecer. Agora que nós ia conhecer um pouco do corpo humano, vamos ter que terminar. Aí vocês vão ficar só na curiosidade agora. Irmão? Moléculas ou é moléculas? Moléculas, né? Acabei de pela correção, é moléculas. Mas pelo menos eu vou começar para vocês estudarem. Nós temos muitos livros que falam sobre saúde. Busque e vai só ampliar. Da próxima vez que nós nos encontrarmos, nós vamos estar participando mais, porque o aprendizado foi maior, o conhecimento foi adquirido, nós vamos compartilhar junto. Então, o corpo humano, ele é construído da seguinte forma: nós que precisamos conhecer o nosso corpo, nós precisamos entender um pouco sobre isso, né? Não é linguagem difícil você conhecer o que significa uma molécula, não. De repente eu estou falando a palavra molécula, o que é isso? Só os médicos sabem. Não, irmão, eu e você devemos saber disso. O que significa uma molécula? O que significa uma célula? O que significa um tecido?
Um órgão, eu sei que você sabe. O sistema, né? Mas nós devemos aprender tudo isso. Uma molécula, por exemplo, é a união de átomos. Então nós também devemos saber o que é um átomo, né? Que seja necessário para as reações químicas do corpo. As reações que o corpo tem. Tá? A máquina foi feita maravilhosa. Não se preocupe, nós não vamos entender tudo sobre essa máquina nunca. Tá? Quando Deus disse para coma isso, não coma isso, tem que saber muito bem disso. Uma célula é a formação de várias moléculas. Eu vou voltar um pouquinho para você entender. Um vai puxando o outro. Molécula é a união de átomos. Tá? A célula já é uma formação de várias moléculas. Várias moléculas formam uma célula. E a molécula, ela é a formação dela, são de quê? De átomos. Átomos, moléculas, células, que é a formação de várias moléculas, tecidos, que é um conjunto de células, e o órgão, os órgãos, que é um conjunto de tecidos que realizam funções diferentes. O outro já dá para imaginar, né? O órgão dá para entender. O coração, o rim são órgãos. O coração tem uma função diferente da do rim. E o átomo é a menor Que parte. é um conjunto de tecidos, sim. E o átomo é a menor parte de uma matéria, né? Pronto, a menor parte de uma matéria. Entendeu? É a coisa assim, é a coisa que a gente, quando começa a estudar isso aí em ciências, a gente viaja, né, irmão? Viaja um pouco. Aí eu comparo assim como Isso. uma casa, né? E se tiver Cristo como instrutor, aí nós vamos longe. Eu comparo assim como uma casa, né? Os tijolinhos, eu comparo como uma célula. O agrupamento desses tijolinhos é que vai formar um tecido, né? Aí o agrupamento de tecidos vão formar os órgãos, né? E o agrupamento dos órgãos vai Até estar o corpo pronto, né? A casa feita. O interessante é que cada órgão tem uma função diferente, né? Mas são chamados de tecido, que é um conjunto de tecidos. E tem órgãos que não têm a mesma função, mas são parecidos e formam o sistema. Né? Sistema. É onde nós vamos chegar bem aqui, ó. Sistema. Já é a união de órgãos. O teu sistema imunológico, sistema isso, sistema aquilo. Vamos ver aqui só alguns nomes para vocês não ficarem voando, tá? Um sistema já é a união dos órgãos que realizam uma função comum. Deus soprou na narina do homem, ele se fez alma vivente. Mas ele sabia que tu precisava do coração, do teu rins. Tá? Tudo tem uma função comum, mas com as funções diferentes. Coração vai bombear o sangue para todo o teu corpo. O rins vai fazer a filtragem, né? O que passar por ele vai estar filtrando, vai passar legal ali. Mas tu não pode abusar. Tu vai abusar, vai chegar uma hora que vai danificar ele. Então esse sistema nós precisamos também conhecer. Porque o funcionamento do corpo, para funcionar bem, precisa nós estarmos de acordo com a lei de saúde. Então, regular a homeostase. Agora você falou grego. Agora eu falei inglês, né? Mas nós fizemos questão, porque isso aí que faz com que o equilíbrio necessário para o corpo aconteça. Eu botei aqui só para vocês verem a homeostase, né? É a capacidade do organismo. Ficaria mais fácil para nós entender, né? É aquela capacidade da reação do teu corpo. De manter o seu meio interno em certa estabilidade. Eu vou citar um exemplo aqui. Nós estamos na crise da pandemia. Se tu tiver em condições
do que está nos ensinando aqui, nessa manhã, a reação do teu corpo para um vírus desse aí é fantástica. Então nem dúvida de dizer isso. Porque o que me dá certeza é esses escritos, porque é pela fé. Agora, se meu corpo estiver debilitado, não vai ter a reação. O meu corpo não vai ter a capacidade de reagir. E o ser humano já foi feito de forma assombrosa para reagir a qualquer elemento estranho que atente no nosso corpo. Eu entendo às vezes até o medo que a gente tem. Às vezes a gente está assim, de repente dá uma crise de medo. Às vezes nem está com medo, mas o outro botou medo na gente. Mas se nós tivéssemos a confiança em Deus e andasse de acordo com a lei física, irmão, nós não andávamos adoecendo, seja lá o que for, porque o teu corpo reagiria a ele. Muitas das vezes o nosso corpo não reage porque já está tudo afetado. Célula, molécula, tá? Órgão. E aí não está preparado para a reação. Mas nós temos a oportunidade. Deus é tão maravilhoso que Ele está nos dando o conhecimento. Precisamos manter essa estabilidade interna em nosso organismo. Precisamos colocar em prática as leis de saúde. Para nós manter essa estabilidade, chamada esse nome difícil aí que vocês estão vendo, o nosso meio interno deve manter certos valores, sem alterações. Nossa maior limitação é isso aí, nossa defesa do nosso corpo. Exatamente, precisa o nosso corpo ter defesas. Mas não pode ter defesa se nós vivemos deliberadamente transgredindo a lei de saúde. Isso é conseguido graças a diversos processos fisiológicos que ocorrem de maneira coordenada e que garantem o equilíbrio. Você cozinhar bem, vai sair a comida saudável. A comida saudável vai ser um bom sangue vai ser um bom funcionamento, os órgãos vai estar bem, as células vai estar... Enfim, chama-se fisiologia dele. É isso que nós temos que aprender. Ok? Lá no acampamento talvez vai ser falado alguma coisa nesse sentido. Lá vocês vão aprender mais um pouco. De forma que tem que ser garantido o equilíbrio. De forma ordenada. Então o processo da respiração. Olha só, irmãos. Os processos de respiração. Às vezes nossa respiração está ruim, né? Já foi afetada alguma coisa. Eu, por exemplo, estou dormindo toda noite na linha entupida. Eu tenho que botar alguma coisa para desentupir. Afetou alguma coisa no processo. Chama-se o processo respiratório. Né? Alguma coisa atingiu. E dá para, vamos dizer assim, desobstruir os canais, o processo de uma respiração melhor? Dá. Mas eu tenho que confiar em Deus e pedir a Ele sabedoria para Ele me ensinar. Primeiro, às vezes, nós temos que passar por uma experiência, para depois saber ensinar melhor para os outros, na prática. Então, os processos de respiração, digestão e excreção, alguns podem saber o que é respiração, outros talvez entendam o que é respiração e digestão, mas talvez alguns não entendam o que é excreção. Tem gente que passa 10, 15 dias sem ir no banheiro. Está gravemente afetado o sistema. O sangue vai estar ruim. Então que o meio interno tenha oxigênio e nutrientes necessários à célula. E que substâncias tóxicas que possam causar danos ao corpo sejam retiradas do organismo. Então precisa ser retirado aquilo que está atrapalhando.
E através da fisiologia nós vamos aprender muita coisa boa, quando é Deus que ensina. Então que os irmãos que quiserem estudem sobre esse assunto, muito interessante, muito bom, tá? Coisa maravilhosa mesmo, sabe? Então tá aí, só para vocês terem uma ideia, um exemplo aqui de alguns tipos de sistemas no nosso corpo. Estamos já na conclusão. É o sistema tegumentar, outro nomezinho difícil, mas está aí a explicação aí, ó. É formado por pele, nexo, é responsável por manter a temperatura equilibrada do corpo. Aí entra a questão de vestuário, um monte de coisa aí, né? Sistema esquelético, né? Esquelético. Dá para entender o que é, né? Depois vocês leem o que significa. É o sistema articular, é o sistema muscular, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema digestório e o sistema urinário e o sistema genital. Tudo isso pode ser estudado de forma em conformidade com a lei e com o testemunho. E tem muita coisa boa. E tem esse aqui que muito afeta as pessoas hoje. Sistema nervoso. Pode olhar. Não, tem alguns que tem um nervoso. Se disser tu vai tomar injeção, o homem ou a mulher cai num. Ele diz assim, não porei coisa má diante dos meus olhos. Porque isso afeta a mente. Afeta o sistema. Então, quando você contempla muito algo negativo, você acaba se sentindo aquilo na sua vida. Eu particularmente não gosto de assistir vídeo muito pesado, eu não gosto. Afeta algum sistema. O sistema nervoso já fica... Tem gente que gosta de assistir filme de terror, pra mim não dá. Infelizmente pra mim, ou felizmente pra mim não dá. Tá? Mas o Satanás ele tem uma estratégia muito interessante. Tem gente que assiste essas coisas mesmo de terror, que é para abalar mesmo. Então nós vamos concluir agora a hora da Papai do Céu. Que tenha servido aí para aqueles que estavam dispostos a ouvir. Os que não estavam, talvez não aprenderam nada. Mas que Deus abençoe a todos. Glorioso e eterno Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos ao Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado. E nós te pedimos o poder do alto, Senhor, para obedecer em toda a tua palavra, que assim venhamos ser submissos a ti e fazer a tua vontade, que assim muita gente venha te conhecer a ti e a tua grandiosa verdade. Obrigado por tudo, dá um bom sábado, o resto que sabe por nós, os teus cuidados na tua proteção, é no teu nome que nós te rogamos e te pedimos essas bênçãos.